E, doutor, agora o que tá repercutindo muito são as garrafas falsificadas com metanol, né? Era a bebida destilado ali, que eles colocavam esse metanol. Vai até sair, inclusive vai sair vídeo no seu canal também, né? Sim. Pesquisou bastante. Então, vamos lá. Esse tema, ele me irrita demais. Eu vou te dizer o porquê. Eu não sei qual que é a referência que você tem sobre bebida falsificada no Brasil. Então, eu me recordo, na época de balada, anos 90, e quando eu saía mais, eu sempre ouvia falar de bebida batizada, bebida falsificada. Isso é mais velho que andar para frente. Isso, é verdade. Então, a quem está nos assistindo, você deve ter, não sei se você tem, Luan, noção, gente que já, uma festa que você foi, Sim, alguém todas. bebeu e passou muito mal, bebendo uma quantidade de álcool pequena. Então, eu ouço essa coisa de bebida falsificada, ó. Belianos. Tem um outro detalhe também que falam que é o seguinte, você vai numa boate, você vai numa casa noturna, tá? Então, no começo, a bebida é autêntica. Depois que o cara já tá meio chumbado, eles trocam aquela bebida que é original por uma bebida falsificada. Porque o cara já está num teor alcoólico e ele já não consegue mais discernir. Outra coisa que eu sempre ouvi, você vai numa festa de casamento, até uma festa legal. Então eles começam servindo a bebida original, mas depois de um certo horário já começa a servir a bebida falsificada. Então isso é muito antigo. E quando eu falo que isso é muito antigo, o Brasil, nós temos um problema que ninguém fala. Que é o problema de fiscalização. É um país onde nada se fiscaliza. É algo impressionante. Então, você teria que fiscalizar as casas de bebida, você teria que fiscalizar os locais que vendem bebida alcoólica, que é boteco, que é bar, casa noturna, casa de prostituição, aonde for. Mas não há fiscalização no Brasil. O Brasil espera acontecer o problema. Agora, eu primeiro, quando jovem, eu sabia, e amigos meus que bebiam muito, muitos deles tiveram sérios problemas com bebida falsificada. Só que, como delegado, eu também, aí sim, eu fui ter a coisa na minha mão, porque eu tive casos em delegacia em que os pais me procuraram dizendo, olha, meu filho foi numa balada, ele não bebeu quase nada, o cara está no hospital. Nossa. Então a gente fazia uma apuração em cima disso. Acontecia já bem antes. Mas era o que a gente chamava de uma bebida falsificada de baixa qualidade. Sim. Ok, então, normalmente, as bebidas falsificadas quais são? É o gin, é a vodka e é o uísque. É óbvio que tem falsificação de cerveja, tá? Mas as bebidas onde traz mais prejuízo para a saúde sempre foram os destilados. Ok, tudo bem. Só que, a partir dessa semana, vira a chave. No momento em que nós temos em São Paulo 3 pessoas mortas, 9 pessoas gravemente enfermas em hospital, e dessas 9, a maioria que estão cegos nesse exato momento. Nossa. As pessoas não estão enxergando, perderam a visão. E aí, pipocou um caso, pipocou outro, mas entenda uma coisa, a imprensa e a polícia, ela demora, Luan, a reconhecer que você está tendo um grande problema, como se fosse uma epidemia de bebida falsificada e está em São Paulo e quiçá no Brasil. Então, o que nós temos reparado que a cada hora que passa, você abre um site e aparece uma vítima nova. Por quê? Porque as pessoas estão reconhecendo que realmente tem bebida falsificada. Por exemplo, nesses últimos dias, você que foi em algum local, bebeu e passou mal, você já está preocupado, porque pode ser a bebida alcoólica com metanol. É diferente, Luan. Antigamente, a bebida falsificada era uma bebida de baixa qualidade. Eles pegavam uma que era muito cara, de R$100, e colocavam uma de 20. Então, exemplo, você pega lá um uísque 12 anos. Tá, ele custa, a garrafa não sei quanto custa caro. R$500, por exemplo. Aí você pega um uísque vagabundo. E aí você pega lá e mistura, pega a mesma garrafa, faz um cambalacho no... E, tudo bem. O cara passa mal pela qualidade da bebida, mas pera um pouquinho, mas dentro daquela bebida, você não tem uma substância tóxica. Tóxica. Agora, o que eu quero trazer para você, em primeira mão, que é o primeiro podcast que eu
que eu estou indo depois que eu consegui, com a minha equipe de investigadores, chegar a uma conclusão muito interessante que a própria mídia ainda não percebeu. Você se recorda, Luan, que há algumas semanas teve uma operação do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar contra o PCC, naquela questão das fintechs. Sim. E a partir daí, descobriu-se que tinha 3 mil postos em São Paulo, 3 mil? 3 mil que são postos do PCC. E aí descobriu que eles também tinham até plantação de cana. E descobriu também, isso está nas matérias, que eles estavam comprando de fora o metanol. Mas o metanol é uma substância tóxica que tem finalidade para a área de solventes, De tinta, área né? de tintas. Até aí é uma substância feita para aquilo. Mas o PCC e outras facções, eles compravam muito metanol, por quê? É uma ganância. Então veja bem, deixa eu explicar para o seu público o que é lavagem de dinheiro. Então você imagina que um traficante está com muito dinheiro. Então aquele dinheiro ele recebeu do quê? Ele recebeu da boca de fumo. Então é uma quantidade de dinheiro muito grande. Ou ele fez uma venda de droga para a Europa, recebeu milhões. E ele precisa esquentar esse dinheiro. Como é que eu esquento um dinheiro? Você compra uma empresa legalizada, Sim. e aí o que você faz? Você começa a colocar a entrada de dinheiro. Por exemplo, você encontra uma cafeteria, uma loja de chocolate, Sim. um posto de gasolina. Então, você compra um posto ou uma loja de chocolate que está faturando pouco, que o dono te vendeu barato, que está dando prejuízo, que o ponto até é ruim. Não tem faturamento. O que eles fazem? Ele pega o dinheiro do crime organizado e entra e expede nota fiscal. E ali ele esquenta o dinheiro. E tem os clientes do bairro que você vai ganhar também. Só que, não só o PCC, mas outras facções, a ganância por dinheiro é tanta, Luan, que eles falaram, não, eu não quero só lavar o dinheiro. Já que a gente tem milhares de postos de gasolina pelo Brasil, vamos fazer o seguinte, vamos adulterar a gasolina, porque vendendo a gasolina adulterada, eu tenho um segundo lucro, que é o cara que passa lá e compra. Sim. Então, eles criaram toda uma estrutura para fazer o álcool, para poder ter parte da substância de combustíveis, para misturar no combustível que você usa. E eles são tão inteligentes, porque eu me recordo que há 20 anos, quando os donos de postos faziam a falsificação do combustível, muitas vezes o carro quebrava. Você saía com o carro, começava a pipocar, porque tinha aquele carburador que era sensível e hoje é menos sensível. Por causa que é da injeção eletrônica. Né? E aí o que acontece? Você põe uma gasolina no seu carro trambicada e o carro não apresenta problema no momento, mas o metanol, que é um solvente, ele começa a trabalhar no motor do seu carro e ele começa a estragar o seu motor até que o seu motor estraga, o seu motor funde ou alguma peça importante estoura. Você leva no mecânico, o mecânico fala, olha, tá aqui, deu problema. Não sei o que é. E é a gasolina batizada. Mas aí eu pergunto para o seu público, há quantos anos, Luan, você ouve no Brasil que tem gasolina batizada? Ixi, 1000 anos, né? 1000 anos e não se resolve. Não se resolve. Então vamos lá, olha o que eles fizeram. Então veja bem, eles tinham o esquema de lavar dinheiro com posto de gasolina, só que a ganância fez com que eles introduzissem a gasolina falsificada, o álcool adulterado para faturar mais. Ok. Só que como teve essa operação do GAECO, da Polícia Civil, da Polícia Militar, eles tiveram que dar um break. Sim. Parou, porque tem posto fechado, tem um monte de coisa ficou pendurada. E aí o que aconteceu, na minha opinião, e eu quero a opinião do seu internauta, sobrou etanol. Você entendeu? Entendi. Sobrou, eles compraram, em algum lugar estava lá escondido. E aí pode ser que foi vendido o metanol para quê? Para esses bandidos fazerem o quê? Introduzir em bebida alcoólica e fazer uma bebida falsificada. E é óbvio, o lucro realmente é grande. Agora, essas pessoas que fizeram isso são tão ignorantes porque eles estão
misturando numa bebida tradicional um produto que leva à morte. Se não levar à morte, você vai ter sérios problemas de saúde e um dos principais é a cegueira. Nossa. Amanhã no meu canal eu tenho depoimentos, entrevistas com pessoas que estão hospitalizadas e que a pessoa não está enxergando nada. Tadinha. Nada. Pessoas que beberam uísque, vodka e gin. Ou drinks misturados. Caipirinha, que eu estou chamando de caipirinha assassina. Então, eu fiz questão de vir aqui no seu canal, que é um canal prestigiado, para fazer um alerta a você jovem que gosta aqui do canal Tubacast. Entenda uma coisa, eu sempre fui preocupado com bebida falsificada, sempre fui, tá? Só que hoje, e nós estamos aqui numa região da Paulista e Rua Augusta, aonde no final de semana, e você sabe, ou jogos de futebol, sabe quando você verifica aqueles ambulantes vendendo bebida alcoólica na rua? Sei. Luan, como que você vai confiar? Não tem como. Me fala uma coisa, você que está me assistindo, você que está indo assistir um jogo de futebol, ou está assistindo um show num estádio de futebol como o Allianz Parque, ou você que veio na Rua Augusta, ou você que está na Avenida Paulista, tá cheio de gente vendendo bebida. É óbvio que tem gente honesta, mas é óbvio que tem gente que quer faturar mais do que ele faturaria sendo honesto. E aí, o risco de você beber uma bebida falsificada com o metanol. Caramba, hein, doutor? E os casos estão aumentando cada vez mais, tá passando? Então, mas vamos lá. Os casos começaram a pipocar, mas até a polícia entender e até a imprensa entender que o problema era único, era bebida falsificada com metanol. E aí, tinha algum lugar específico, alguma região? Então, vamos lá. Você tem regiões nobres de São Paulo, Moema. Caramba, Moema. Moema. E você tem Grande São Paulo, região do ABC. Mas pera um pouquinho, o que está acontecendo? E agora, a cada hora, pipoca gente hospitalizada. Por quê? Porque imagina uma pessoa no interior de São Paulo que já pipocou. Imagina a pessoa que foi numa festa, porque você não fica... isso eu fui apurar com o médico. Você não fica imediatamente doente. Então você bebeu. Você pode até passar um pouco mal, mas o passar um pouco mal, você tem a impressão que é uma ressaca. Entendi. Até você entender... Só que esse metanol, ele faz tão mal para a saúde, que depois de 15 horas, você começa a ter sérios problemas no organismo que te leva para onde? Te leva para um hospital. Aí você chega no hospital, você fala, doutor, eu tô passando mal. E muitas vezes você nem falou que foi num boteco. Verdade. Às vezes você foi num boteco ou foi numa balada e tomou lá 2 caipirinhas. Aquilo você nem imagina que é da bebida. Só que agora, com essa divulgação estrondosa, muita gente que está hospitalizada, a família viu, olha, problema de visão. Olha, a pessoa está passando mal. Quase morreu, está entubada. Pode ser... a bebida com metanol. Então, nós entendemos que daqui a 10, 15 dias, isso vai estourar. A Polícia Civil, no dia de hoje, quarta-feira, já fez uma apreensão num dos bares, tá? Com 110 garrafas suspeitas. Agora, aqui eu quero fazer uma crítica, algo que eu realmente não entendo, tá? Luan, vários bares... foram identificados pelas próprias vítimas que ou morreram ou vítimas que estão hospitalizadas. Pode procurar em qualquer site. Você não encontra o nome da casa noturna. Não encontra, eles não deixam o nome. Não deu. Isso poderia evitar muitas outras pessoas ir lá e consumir, né? Espera um pouquinho. Eu sou consumidor. Eu sou quero cidadão. Saber. E aí, eu faço uma crítica, uma reflexão aqui no Tubacast. Por que que não aparece o nome? Por que não aparece o proprietário? Por que, quando é um cara pobre da periferia, escracha o cara? Verdade. Quer dizer que o cara que tem dinheiro você não pode pôr na televisão? E o pior, hein? Eu vou te contar agora, é de cair o queixo. É que eu não sei o endereço e eu não sei o nome, que senão eu falava aqui. Eu tenho coragem para falar. Uma das vítimas que quase morreu e que está sem enxergar,
ele foi com amigos numa adega em São Bernardo do Campo. Eles compraram lá vodka e foram para casa e fizeram caipirinhas. Perigo, hein? Ou seja, o problema é essa adega. A adega continua aberta. Não é possível. E o pior, Não. saiu num grande site, antes de vir para cá eu estava consultando, em Moema, a reportagem foi numa casa, num boteco desses botecos chiques, o gerente ou o dono alegou o seguinte, não aparece o nome do cara, não aparece o nome da empresa, não aparece o nome do boteco, só aparece o bairro, Moema. E aí o cara falou, olha, nós compramos, a gente não sabia que a bebida tinha problema. Ok. Aí sabe o que eles falaram? A gente já pegou esse lote, tiramos, mas o bar tá funcionando. E comprou de quem também, né? Não, Exatamente. mas aí eu levanto outro debate. Você acha que não sabia que é adulterado? Certeza que sabia. O cara não é bobo, não. O cara trabalha com isso, né, doutor? Uma coisa é você, às vezes a gente não sabe, que não tem familiaridade. Mas a pessoa que conhece, a pessoa sabe. Não, ela sabe. E outro detalhe, o cara que vende bebida falsificada, e eu conversei com alguns amigos meus que têm bares, eles falaram, pô, esses caras aí, eles se aproximam de você, procura quem é o dono, e eles querem vender. E o cara fala, o cara não fala abertamente que a bebida é falsificada, mas o cara fala, olha, tem um lote aí de bebida, você tá pagando aí, exemplo, num uísque, R$150 a garrafa, eu te vendo por 90. Meu amigo, Luan, se uma pessoa oferece isso para um comerciante, uma bebida que custa normalmente para se comprar 150 e um cara oferece por 90, só tem duas razões. Mercadoria roubada. 2, falsificada. Sim. Então, eu estou muito indignado com a utilização do metanol que está matando gente e vai aparecer mais gente. Vai aparecer gente mais cega. E o pior, no meu canal amanhã, a gente vai estar colocando uma matéria especial sobre isso e nós entrevistamos um médico e o médico falou, olha, ele está cuidando de uma menina que está cega. Ela não está enxergando. E ele me disse o seguinte, a gente não sabe como reverter isso. Então ela pode ficar cega pra sempre. Pra sempre. Caraca. Saiu com as amigas pra ir em Moema pra tomar caipirinha. Tomou 2 caipirinhas de fruta. E a mulher está cega. Nossa. E o médico falou, vamos tentar uma série de coisas. E eu não sei se vou conseguir. Agora, a pergunta é, se é num país de primeiro mundo com uma legislação séria, já teria gente presa. Já mesmo. Já teria comércio fechado. Porque você mesmo disse, o comerciante, ele sabe o que é o correto e o que é incorreto. Ele sabe. Tá mesmo. Terrível, né, doutor? Então vamos acompanhando o desenrolar disso daí. Torcer pra não ter mais pipocar, né? Mas é igual você falou, né? Não tem jeito, vai aparecer. Vai aparecer. Agora, olha, cada vez que eu abro os grandes sites, tá aparecendo mais um morto. Mais um que tá ferrado. Por quê? Porque agora estão percebendo que a pessoa não ficou doente do dia para a noite. Ela ficou doente realmente porque ela bebeu algum tipo de destilado com essa mistura mortífera que é o metanol. Então, amanhã, no meu canal, quarta-feira, Na Cena do Crime, a gente vai ter um relato inteiro. E é legal isso para você passar pro seu filho, pro jovem, para ele se alertar. Né? E eu indico que é melhor hoje você fazer o quê? Muda pra cerveja. Vai lá, muda pra cerveja, porque na cerveja não vai ter o metanol. Então a situação realmente é complicada e não é só São Paulo e Grande ABC. Já tem constatação também no interior e eu acredito que vai pipocar em muitos lugares. Eu fico vendo, eu não bebo mais, né? Mas tinha uma época que eu era mais jovem, bebia, eu sempre comprava de um grande supermercado. Porque eu tinha medo já nessa época aí. Eu sempre era meio cabreiro com essas coisas assim, mas não bebam. Melhor coisa que vocês fazem. Não, eu já bebi, eu parei de beber. Hoje eu não bebo absolutamente nada, não me dá mais prazer bebida. Mas uma coisa que a gente tem que alertar é o seguinte: tudo que é barato, fora de um preço, ou é roubado ou é adulterado.
Não tem como. Eu me recordo uma época, me ligou um amigo meu, ele estava comprando, olha, se você... Me dando uma dica, ele falou, olha, Lordelo, se você quiser, tem um conhecido meu, ele está vendendo perfume francês, olha, o preço bem barato. Como? Eu falei para ele, meu amigo, perfume francês e marca tem em poucos shoppings em São Paulo, você tem que ir lá e pagar o preço. Não, ele consegue num preço bom. É falsificado! E o cara querendo que eu comprasse. O cara querendo... Então, não existe o bom... Eu não conheço, Luan, bom, bonito e barato. Se oferecer o bom, bonito e barato, você vai parar na cadeia. Você vai parar na cadeia. Porque se alguém descobrir... Verdade. Você vai parar na cadeia. Ou é roubado, ou é adulterado. Então, agora, a falta de fiscalização no Brasil é uma coisa impressionante. Impressionante.